E aí, me entendeu no vídeo anterior? Será que conseguimos? Se para você não faz sentido, discorde comigo. Não há nada demais. No entanto, terá sido uma pena, uma perda. Hoje, eu me dedico inteiramente a desmistificar nosso mundo e devolver-lhe de uma forma que não sofras ou sofras o mínimo possível com a confusão causada pela desinformação do bem. Saiba que o bem é um gigante sagrado e o mal não passa de um verme, um parasita asqueroso que ganha força na falibilidade humana. Simples assim. E nesta série temos 2 vídeos. Se ainda não, assista ao primeiro. Assista ao vídeo em sua íntegra, mas antes eu preciso te fazer um desafio. Por uma assim, visão metafísica que demonstra uma sombra negra que desde o começo dos tempos paira sobre a humanidade e tudo comprovado pela antropologia, afirmo que sofremos de uma cegueira parcial. E esta sequela impossibilita enxergarmos aquilo que mudaria completamente o nosso prazer de viver, afetando diretamente o quanto devemos amar a vida. Vou demonstrar facinho e de forma contundente, crível, clara e de fácil entendimento que vivemos no melhor período de nossa história e que existe apenas uma tendência nisso tudo, que é melhorar ainda mais. E para quem não consegue enxergar isso, a perda é destruidora. E reitero, me chame do que quiser, mas apenas após assistir o vídeo por completo. E garanto a você que o total entendimento do que você vai ouvir agora tem o poder de mudar completamente sua percepção de vida. Aí então, amá-la de verdade. E saiba você, quem ama a vida de verdade, com certeza faz parte de uma elite humana. Ter consciência das coisas é simplesmente uma questão de inteligência fina. E olhem, eu não sou muito fã de inteligência não. Eu sou um homem sábio, eu estou mais para guruzão mesmo, mas entendo bastante também de matemática, química, meus cálculos de pH, né? Física, biologia, filosofia, psicologia, antropologia, zoologia, botânica, história, administração, arte, música, toda a fisiologia do corpo humano, política, dominó, bilhar, culinária, violão e sou vovô da Elis também. Bom, agora a gente pode ir com a abertura. Assista o vídeo, hein? Ai, surtei, não foi? Então, mas isso é algo maravilhoso. Isso é neotenia. Tá no livro da vida, tá bom? Adquire seu livro, hein? Então, nós nascemos apenas com 2 medos. 2 medinhos apenas. O de cair e o outro de sonhos altos. Todos os outros foram plantados ou criados por nosso nível de consciência em seus devaneios por toda a nossa história de vida individual e coletiva. Sim? Então. E assim disse o Senhor, né? Vamos lá. Não deveis comer do fruto da sabedoria, pois se assim o fizer, o mal sobre ti cairás. Pronto. Para quem aceita este tipo de criação, foi plantado aí o primeiro medo. Deus é amor. Sabe quando o Criador, que é puro amor, vai plantar medo? Nunca, never. Digo isso sem medo algum de blasfemar. E óbvio, tenho lá minhas dúvidas quanto a um tal aí de Constantino, imperador de Roma, que organizou a canonização dos livros que compõem nossa Bíblia Sagrada. E também porque eu não sou criacionista com esse perfil, tampouco evolucionista. Eu sou os 2. Porém, me atenho mais na evolução. Caso fôssemos criados dessa forma, como disse aí pelo Senhor, dessa forma, foi e passou. E pela evolução, sim, presenciamos um processo incrível e maravilhoso. E porque também já está mais que provado pelas ciências que a evolução é um processo contínuo, nada a detém. Por isso afirmo, sem medo de errar, estamos sim muito próximos de um grande salto de consciência. Para os mais empolgados, até um salto quântico, poderia dizer. Assim, a certeza disso é tão absoluta que o único motivo para explicar o porquê de ainda poucos enxergarem isso talvez seja essa monstruosa força do medo que foi pregado lá atrás e até os dias de hoje tem sido cultivado por mãos hábeis. Tipo uma condenação mesmo. Talvez seja assim até a pior das pragas, mas eu explico, ok? Vou explicar tudo. E o mais incrível ainda, é que é fácil demais demonstrar. Isso não passa aí de um pessimismo barato. Viu com L, ok? Viu com L. Estátua. Viu com L. Então, que todos podem acessar, né? Um pessimismo barato, viu que todos podem acessar. É tão fácil que eu vou demonstrar tudo isso apenas exemplificando.
Volto a salientar que isto é fundamental para o seu prazer e bem-estar. E usarei um simples método de comparação. Somente isso. Vamos comparar um pouquinho o que nós vivemos com o que já foi vivido. Ou seja, convido para o nosso tour do terror. Vamos analisar a parte da nossa história que não depende de especulação. Nada de 4, 5, 6, 10 mil anos atrás. Se alguém afirmar que sabe como vivia o homem que ajudou a construir as pirâmides, quanto ao seu bem-estar, a sua alegria e felicidade, poxa, isso é simplesmente um passa, né, de balela. Assim como os Anunnakis se relacionaram nessa época, né, os supostos Anunnakis, é coisa muito antiga, muito lá para trás. Então vamos analisar de Jesus Cristo, de Cristo para cá. E vamos começar pelo próprio. Jesus Cristo ensinou que o amor é o maior dos guias. Pregou o respeito, a humildade, a bondade, o não julgar, a doação, a não violência, a gratidão e legalmente foi condenado à morte. Você acredita que hoje alguém com o perfil de Jesus Cristo seria condenado à morte legalmente? Eu não acredito, sinceramente. E logo após sua morte, né, mais uma vez quem entra? Constantino, o grande imperador de Roma, que criou a Igreja Católica. E não hoje, mas naquela época, a principal função da Igreja Católica era pregar o medo de forma horrenda. Pessoas viviam com extremo medo de superstições e do que viria após a morte. Churrasquinho de gente, se me desculpa até o termo, coisa comum do dia a dia naquela época. Giordano Bruno foi um grande cientista, foi queimado vivo a mando da Igreja Católica por afirmar simplesmente que o universo é infinito. E é uma das coisas mais lindas do nosso universo infinito. Não é isso? E atenção, os cientistas aí também, né? Galileu Galileu quase foi queimado. Também porque ele afirmou que não existia o geocentrismo, a Terra não era o centro do universo. Mas ele foi malandro, ele frouxou e aí não foi, né? Pro fogo. Então, tanto a Inquisição, praticada pelos católicos, como as cruzadas pelos protestantes, dizimaram milhões de vidas inocentes por toda a Europa naquele tempo. E todos julgados e condenados à revelia, sendo a maioria vocês, mulheres. Crianças eram espancadas constantemente nos orfanatos das igrejas. Outra coisa, também eram sodomizadas. Aí alguém fala, mas antigamente era muito melhor, Caetano. Eram sodomizadas também constantemente pelos padres nas igrejas. Assista o vídeo por completo, hein? Depois vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Gente, antigamente as pessoas eram naturalmente ruins. É diferente, sabe? Eram naturalmente ruins. O mal dominava. Os imperadores de Roma foram sanguinários em sua grande maioria, imensa maioria. Apenas para se ter uma ideia, ok? O termo infantaria, hoje usado pelo exército, infantaria são as primeiras linhas de um confronto. São os soldados que vão bater de frente com o inimigo. Surgiu lá em Roma esse termo infantaria. Infantaria provém de criança, menino. Estes eram obrigados a irem assim no fronte, na primeira linha, para poder entrar em combate e serem mortos por espadas, hein? Assim, causando um pouco mais de problema com o inimigo. Aí se fala hoje Império Romano com glamour? Nada. O Império Romano foi isso, foi sujo, foi nefasto. 95% dele foi assim. Nero matou sua mãe, matou sua irmã, brincava de ver os leões devorando seus próprios cidadãos. Calígula, esse monstrengo aqui, olha, sinônimo íntegro de tudo que é de mais vulgar e asqueroso no sexo, deflorou suas 3 irmãs. Era extremamente violento, sujo, louco, promovia orgias diariamente. Calígula nomeou o seu cavalo como cônsul. Você quer saber? Aí chega o irmãozinho inocente e vítima e fala, Caetano, hoje está muito complicado, difícil para se viver, antigamente era muito melhor. Você pegou muito lá atrás. Tá ok, então vamos. Vivemos em 2020. Vamos quebrar esse tempo no meio, 1010. 1010? Tranquilo. Vivíamos o que os historiadores chamam de o pior dos mundos, onde guerras, fomes, miséria, violência extrema, violência extrema, ignorância e o terror das superstições dominavam o mundo por completo. Acreditava muito mesmo que ali estava acontecendo o fim dos tempos. Visigodos, vikings, bretões, saxões, vândalos, ostrogodos, magiares entraram para a nossa história sob a denominação de os bárbaros. Bárbaros não foi um povo, bárbaros foi uma forma coletiva que encontraram para se referir a estes povos. Caetano, mas você só fala em violência.
As pessoas tinham mais saúde, se alimentavam muito melhor, só rindo muito mesmo. Me desculpe. A fome dizimou bilhões. Não existia nem o termo passar fome. Era comum, todos passavam fome. A escassez de víveres era total. Hoje, por exemplo, é isso, você notar, né? Hoje, existem raças pequenas na Ásia devido a adaptações inteligentes no genoma daquelas pessoas, os tornando menores. Um corpo menor carece de menos alimento. Entendem? Tudo que você vir de bonitinho nestas épocas é filminho, irmãozinho bobinho. É filminho. É covardia comparar o passado com nossos dias. Não, Caetano, tinha menos doenças. As pessoas não tinham mais saúde. Eu vejo nos filminhos. Olha, saiba você que Etienne de Labotier, um grande filósofo do século XV, França, e outro, o rei Henrique V da Inglaterra, do século XIV, ambos morreram de dor de barriga. Hoje, você põe para dentro um repositor de flora intestinal, no outro dia está curado. E se uma simples dor de barriga matava nobres, imagina o povão. E a cólera? A cólera agora no século XIX, pertinho da gente aqui, matou milhões de pessoas na Europa, Ásia e América do Norte. E notem, não estou falando de doenças graves, de epidemias, estou falando de doenças banais. E se você quer saber, eu já estou até querendo parar de falar de doenças. Eu não gosto muito de falar de doenças, não. Mas aí vem um irmãozinho aí e diz assim, Caetano, antigamente era muito melhor. Estamos no final dos tempos hoje. Tá bom, meu filho. Olha, só mais essa, hein? Ok? Vamos voltar no passado, assim, que era tão bonzinho, né, como você acredita. E vamos lá para os anos de 1300, para você ver o que realmente poderia ser entendido como o final dos tempos. Peste negra, final do século... Final do século não, né? Século XIV, por volta aí de 1330, foram 4 séculos que essa peste dizimou 150 milhões de pessoas. Se der um pulo, um salto grande, cai aqui no começo do século passado, a gripe espanhola matou 90 milhões de pessoas. Então, tem esse negócio não, filho. O bicho pegava para geral, mas geral mesmo, no mundo inteiro. Então, hoje reclamam da violência, doenças. A discrepância é tamanha que não dá nem para comparar. É simples assim. Não tem como comparar, não existem parâmetros para comparação. E quando eu falo no mundo inteiro, é porque hoje, por exemplo, existe sim locais, até aqui em nosso país, né, que o índice de violência é maior que o outro. Falamos de mundo aqui no nosso vídeo. Há tempos, o bicho pegava para geral. Os asiáticos eram denominados, se tem ideia, pelos europeus, de bichos animais. E pela segurança emocional de vocês, eu prefiro poupá-los por exemplo, a carnificina que os japoneses exterminaram os chineses, vivos, para não gastar munições, vivos, hein, na invasão que o Japão fez na China no começo do século passado também. A União Soviética, após a sua revolução, que marcou o fim da era dos czares, que também era terrível até ali, em 1918, mergulhou completamente, mais ainda, na dor, terror, fome, morte, assassinatos, doença, e isto com todos, principalmente mulheres e meninas, que eram julgadas inúteis, e mesma coisa pior também acontecia na China. O mundo sobrevivia ao medo. Ninguém vivia, todos sobreviviam ao medo. Direitos trabalhistas, trabalhava-se 18 horas por dia. Brancos eram explorados numa servidão completamente desumana nas fazendas. E os nossos irmãos de pele negra, apenas por terem um pouquinho mais de melanina na pele, eram o quê? Escravizados. Já ouviu falar da escravidão? Pois é, deveríamos todos termos vergonha disso. Um ser humano escravizar o outro. Isso é passado. Note, isto é passado. Hoje fala-se muito sobre o sentimento de gratidão, né? Precisamos ser gratos. Gratidão é algo tão importante que um dos 4 pilares da espiritualidade, estão aqui, né? É a gratidão. E não sermos super gratos por vivermos no agora, onde tudo é milhares de vezes melhor que antes, é um desastre. Agora vamos fazer umas comparaçõezinhas muito interessantes só para você ver o avanço de nossa qualidade de vida, ok? Vamos pegar hoje, né? Da qualidade, por exemplo, de imagem de nossas TVs, a diminuição de poluente liberado por um avião em sua decolagem. Observe essa foto. De um lado, os aviões antigos. Do outro lado, o avião moderno. A quantidade de poluição que diminuiu só neste detalhe. Da evolução da tecnologia que hoje nos trouxe o smartphone, a proibição da palmada em alguns países, de nossa expectativa de vida que no século XIX era de 38 anos a hoje de 77. Da cura e controle da maioria das doenças
a segurança dos nossos veículos atuais, como, por exemplo, deformação controlada no caso de colisão, airbag, o próprio consumo e poluição. De uma sociedade que assim, humilhava a mulher em todas as formas possíveis. A mulher era serva de seu marido. O homem, a mulher, tratava o seu esposo de senhor. Não existia fidelidade no casamento por parte do homem. Já ele poderia até matar sua mulher, né, por defesa da honra. Isso era possível, era permitido. Há hoje uma sociedade que prende o pai que não paga a pensão para o seu filho. Prende. De uma sociedade que tratava desta forma. É até triste eu mostrar essa foto para vocês. Crianças com autismo, crianças com Down eram completamente largadas à própria sorte pela família para que morressem mais cedo. Há uma sociedade que cada vez mais você identifica pessoas que se doam a cuidar do outro. Jornadas de trabalho que chegavam a 18 horas por dia, a hoje direito de uma mãe, inclusive, a amamentar o seu filho no local de trabalho. Saímos de uma sociedade que condenou a castração química, o matemático Alan Turing, por ser homossexual. Individualmente eu falo, sem dúvidas, o maior herói da Segunda Guerra. Alan Turing ele conseguiu algo que na época tinham como impossível, que era decifrar o código Enigma, expondo assim todo o tráfico secreto de informações de nazistas. E com isso, ele salvou milhares de vidas e, consequentemente, abreviou, no mínimo, em 2 anos, o nosso período da Segunda Guerra Mundial. Assim dizem os especialistas. Em 1954, Alan Turing cometeu suicídio. Saímos disso para uma sociedade que, na quebra de paradigmas, hoje permite, inclusive, o casamento gay. E, por fim, para eu não parar de fazer comparações, que se eu começar a comparar aqui, eu fico, sim, dias e mais dias falando, sabe? O conhecimento que eu tenho de todo o nosso histórico de vida. Saímos de uma sociedade de pais rígidos, que conseguiam transformar seus filhos, pais rígidos, né? Seus filhos em hábeis mentirosos e algumas vezes violentos. Há pais que trocam fralda dos filhinhos hoje em dia, dão banho nos seus bebês, passeiam no parque, amamentam seus filhos, com mamadeira, é claro, né? E educam com muito mais amor e carinho. E agora um bônus, hein? Ok? Hoje, uma pessoa pobre, baixa renda, vive melhor e muito mais do que um rico de 100 anos atrás. Tenha certeza disso, isso é pesquisa, ok? Mas e aí? Aí você fala, Caetano, realmente eu estava enganado. Mas ainda estou um pouco confuso. Tá bom, eis-me aqui. Vou explicar tudinho. E mais uma vez, de forma muito clara e simples, para você não apenas entender, mas também poder passar para frente seu conhecimento, tá bom? São apenas 2 questões. Condicionamento milenar e reminiscências hormonais. Quantas vezes você ouviu alguém falando desta forma sobre este assunto? Eu assisti um dia desses, nosso querido Bial fez uma entrevista externa, foi a Harvard e conversou com o Dr. Steven Pinker, esse rapazinho aqui. Ó. Eu fiquei até feliz no que vi. O que o Dr. Steven demonstrou com clareza as curvas ascendentes nos gráficos sobre saúde, conforto, bem-estar, segurança e outros, e escreveu também um livro sobre isso. Eu falo aqui de forma muito mais simples até de entender. Agora, quer saber? Palminha sim, Dr. Steven. No entanto, a filosofia também tem um peso grande nisso. E ela não dá ponto sem nó, não deixa marcas. A filosofia é uma mãezona, a mãezona, né, de todas as outras ciências. Explica tudo e vai explicar agora para você o porquê desta doença. Começando por aí, doença. Doença que mata, que fere, que desanima, que provoca angústia, rouba o brilho da vida. Pessimismo barato, sujo, covarde e vil com ela, hein? Vamos à primeira pergunta. Vamos à primeira explicação. Condicionamento milenar. Vou começar com uma pergunta, tá? O que você pensa que é? O que todos nós somos, sabe? Somos todos um mero subproduto, completamente manipulado pelo meio. E para chegar até aqui, hoje, onde chegamos, aprendemos lá atrás, quando ainda crianças, que seria necessário competir. E numa competição, qualquer que seja essa competição, até numa partida de futebol, por exemplo, o que os jogadores fazem a todo instante? Reclamam com o juiz. E por que reclamam? Este comportamento demonstra que está sendo difícil para eles jogarem. Muito difícil jogar daquele jeito. E com isso, eles alcançam o quê? A compreensão. É este mesmo fenômeno social, agora o Caetano, sociólogo, baixou, que acontece com o nosso caminhar por nossa vida. Expressar dificuldades para sermos melhor compreendidos, aceitos, tolerados, amados e queridos. Acontece que, diferente de uma partida de futebol, a vida não dura apenas 90 minutos. Uma criança, até seus 8 anos de idade,
ela ouve em torno de 20 mil vezes a palavra não. Até a nossa fase adulta, ouvimos mais de 10 mil vezes a insanidade de que o mundo nunca esteve pior. O mundo nunca esteve pior, é final do tempo, o mundo está acabando. E uma mentira, quando contada ou ouvida 1000 vezes, se torna o quê? Uma verdade. Existem coisas em nossa vida que não caíram de paraquedas, foram plantadas e cultivadas durante toda a nossa existência e são mentiras. Qual a maior garantia, assim, de longe, para as religiões manterem seus fiéis? Deveria, óbvio, ser o amor. Como eu faço aqui, no encerramento de todos os nossos vídeos, uma expressão de amor. Mas é o medo do final dos tempos, medo do que pode acontecer após a morte. A imensa maioria busca Deus por medo, não por amor. E há quanto tempo existem as religiões executando aí essa prática de plantar o medo? Há mais de 2000 anos. Aí eu te pergunto, é fácil quebrar uma mentira cínica? Eu sei que não fazem por mal, também são vítimas. O contrário é o que está acontecendo. Estamos sim muito próximos a um grande salto quântico, um salto de consciência. Muito provável que aí esteja o novo mundo que está por vir, registrado inclusive na própria Bíblia. E saiba, não restam dúvidas, a Bíblia é o maior dos livros. Agora lembra que eu falei desse sujeitinho aqui barato, esse tal de Constantino? Qual a garantia que temos que parte da Bíblia não foi manipulada por ele para fundamentalmente pregar o medo? Nenhuma garantia. Então, resumindo, o que o Criador, a matriz divina, o universo infinito, Deus requer de nós? Medo? Se você acredita nisso, você está desqualificando o seu Deus. Porque o meu requer de mim que eu ame incondicionalmente e jamais julgue seus filhos, nossos irmãos aqui na Terra. Que sejamos altruístas. Apenas isso. Agora, medo? Never, 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 never. E segundo, São duas partes. Segundo, reminiscência hormonal. Por que do saudosismo? Você sente saudade de quê? Daquela época? Época de restrições, de falta, doenças, épocas que vivíamos muito menos, vocês mulheres com espaço mínimo na sociedade, muito menos entretenimentos que hoje, alimentação super básica, telecomunicação precaríssima, muita maldade social, como demonstramos, carros com a mínima segurança que também falamos, ocasionando assim um número de acidentes fatais enorme nas estradas. Eu me lembro quando criança, quando viajava com meus pais, o número de acidentes era imenso. Época onde em cada 5 crianças que nasciam no Nordeste, 4 morriam antes de completar 5 anos. Não é disso que você sente saudade. Você sente saudade de sua constituição hormonal naquela época. Olha para eles aqui, olha. São eles. Não sei de sua idade, mas com certeza, estes são os hormônios do prazer e bem-estar que há 20, 30, 40, 50 anos sobravam em seu organismo. Você era dono de uma felicidade espontânea e usava isso. Você sente saudade do que você era e não da época. Isso aqui é um milagre da ciência esclarecendo pontos importantes, fundamentais para você. Todos esses hormônios tendem a baixar com o passar dos anos. Aí surgem o quê? Tristezas, desânimos, depressão, descontentamentos e tudo isso te induz a quê? A culpar o presente. Nós temos aí uma playlist com 5 vídeos explicando tudo sobre o poder infinito dos hormônios. Assistam, são preciosidades. E agora, finalizando, outra coisa que te assegura protegido desta vil com L, cegueira, é tornar-se um otimista assim como eu, sem pudor, é você desenvolver sua espiritualidade individual. Aquela que é apenas sua, aquela que vem de dentro e alcançar a conexão com o seu divino com isso. E isso é facinho, facinho. Observe. Preste muita atenção. Quando pedires para você em oração exatamente aquilo que do fundo de seu coração deseja para o seu inimigo, terás conseguido. Não apenas conseguido, mas assim como eu, não terás mais medo absolutamente de nada. Eu estou contigo, hein? Beijo grande, invista em seu aprimoramento pessoal. E seguindo em frente com a nossa desmistificação, eu digo que eu te amo.